Então, gente, eu vim comentar com vocês os livros e como que eu tô fazendo dessa semana para revisar as matérias de Ciências Humanas e Linguagens para a prova do Enem. Então, para começar, item básico dessa minha semana é o Memorex. Então, sempre que eu for estudar linguagens ou humanas, ou até mesmo redação, porque tem algumas coisas aqui dentro, eu vou usar ele. Para quem não conhece, o Memorex é um livro de resumos. Então, resumos pré-vestibulares. Tem muita coisa, assim. E com o tempo eu fui adicionando algumas informações, então ele acabou ficando mais completinho. Então eu uso ele para complementar os estudos, para lembrar teorias, enfim, coisas que eu preciso lembrar. Algumas pessoas já sabem que eu fui convidada pelo Positivo para estudar lá, fazer a revisão com eles no curso presencial. Então, no curso presencial, eu ganhei esse livro aqui, que é de exercícios Enem. Então, nesse livro, eu vou fazer História A, História B e História C, Geografia A e B e Português A e B. Português A e B tem mais a ver com gramática, então é um português que eu vou estudar. Interpretação de texto, compreensão de texto, eu acho inútil estudar, pelo menos nessa semana. Eu não tenho dificuldade em compreender textos, assim, eu tenho uma boa leitura, uma boa compreensão, e eu penso assim, o texto que caiu, caiu, não vai cair de novo, e se cair não vai ser a mesma pergunta, então eu evito ficar perdendo tempo respondendo esse tipo de questão. Aí nesse aqui eu já respondi Geografia A e os 2 portugueses, então faltam Geografia B e toda a parte de histórias. Tem acho que são 20 exercícios por matéria, então é bem rapidinho de responder. Durante a aula do curso presencial, a gente usa esse aqui. Eu também vou estudar só Português A e B e História e Geografia. Esse aqui é só de exercícios também. Como eu sei que vai ter gente me perguntando, esses livros aqui o Positivo não vende separado, ele entrega somente para alunos. Então, para comprar, você precisa encontrar algum aluno ou ex-aluno que esteja vendendo esse material. Outro material que eu vou usar para responder questões é esse aqui, que eu recebi, o professor João mandou para mim. Ele usa no curso presencial dele e, que eu saiba, ele também não vende. Então, ele me enviou, foi um presente e eu vou estudar com ele também. Eu achei legal porque as resoluções são comentadas e isso eu acho que faz total diferença. Eu sempre falo isso, resolução comentada faz diferença na hora de você ficou em dúvida numa questão, você entender. Ou às vezes você acerta, mas você não sabe por quê, você não tem certeza, você ficou em dúvida ali entre uma ou outra. E dessa forma a dúvida é sanada. Então eu acho muito importante essa questão de gabarito comentado. Vou mostrar aqui por dentro como é mais ou menos só por curiosidade. São questões. Ele escolheu 150 questões de humanas para colocar aqui. E aqui no final, ó, tem o número da questão e o comentário do motivo de qual alternativa está certa ou por quê. Também usarei os livros do Etapa, que o QG do Enem vende. Eu posso até colocar o link aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil se alguém quiser comprar. Esse livro aqui ainda está no formato antigo, então eu vou ter que usar os 2 essa semana, porque tá no formato de matemática mais linguagens, que era igual ao ano passado, né? Então, esse livro traz para cada matéria os 10 assuntos mais recorrentes. Então, eu vou estudar com ele português, filosofia, sociologia, história e geografia. Só que nesse aqui, eu não vou responder exercício, porque a maioria eu já fiz, e porque eu quero ler a teoria. Como ele separa os 10 assuntos que mais caem, são 10 assuntos que com certeza vai cair alguma coisa do tema na prova. Então eu quero estudar a teoria, que ele tem uma teoria bem resumida de tipo 2 páginas, 3 páginas, então é uma leitura rápida e importante de fazer. Para dar uma ajuda aí para quem tá meio perdido, eu vou ler quais são esses 10 assuntos de cada matéria dessa semana que eles selecionaram. Então, para português. As variedades linguísticas, gêneros textuais no sistema jornalístico, gêneros textuais no sistema publicitário, as figuras de linguagem e outros recursos expressivos, os objetivos discursivos e as estratégias argumentativas, gêneros literários, as escolas literárias, contexto e concepções artísticas, arte e cultura, a linguagem digital e a linguagem do corpo. Então, para português, esses são os assuntos selecionados. Agora, para história. As origens da civilização ocidental, relações políticas e culturais no Brasil colonial, construção do Estado brasileiro, a cultura negra no Brasil, história e luta, a Primeira República e a oligarquização do espaço político,
a crise do liberalismo no Brasil, a Era Vargas, o golpe civil-militar e o Estado autoritário, as lutas pelos direitos sociais, o ano de 1968, as revoluções industriais e seus aspectos socioeconômicos e construção da democracia. Então, uma coisa que eu acho bem importante frisar é que história no Enem geralmente cai muito mais história do Brasil do que história geral. Então, é sempre bom focar um pouquinho mais em história do Brasil. Em geografia, o espaço rural, impactos ambientais, globalização, geologia e geomorfologia, geopolítica do mundo atual, migrações, urbanização, energia, recursos hídricos e regionalização brasileira. Agora, para sociologia e filosofia. Filosofia antiga Platão, filosofia antiga Aristóteles, mudança de paradigma Maquiavel, filosofia moderna Descartes, filosofia moral e questão ética, etnocentrismo e relativismo, consequências da globalização, tecnologia e trabalho. Inclusive, tecnologia e trabalho é um forte candidato até para uma redação. Quarta Revolução Industrial, eu fiz uma redação e postei aqui no canal, então não custa nada, dá uma olhadinha. 3. A globalização e suas contradições, legislação brasileira e seu impacto social, e meios de comunicação e questões sociais. Então, esses são os de sociologia e filosofia. Em relação à sociologia e filosofia, eu não vou responder questões, não vou resolver questões. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses textos desse livro aqui, né, de sociologia e filosofia, e vou ler os textos que eles falam. Aí eu também vou pegar, nesses dois livros aqui, que são os do positivo, vou pegar as questões e vou olhar a quem elas se referem. Por exemplo, Platão, Aristóteles, e provavelmente já terei lido nesse aqui. Mas, se eu tiver algum novo, eu vou procurar nesses aqui. Então, meu objetivo com sociologia e filosofia é ler teoria. É saber o mínimo, o básico de cada autor. Então, eu vou pegar todos os autores sugeridos nesses livros, tanto o livro dos autores que mais caem, quanto os livros de questões. Vou pegar esses autores e vou ler através desses dois livros aqui. Esses aqui são da editora O Globo. Você encontra para vender na Amazon, na Saraiva. Tem inúmeras lojas que vendem esses livros aqui. Inclusive, um dia, se vocês quiserem, me digam aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo só sobre eles. Eu tenho de ciência também, então eu posso mostrar um pouquinho por dentro, falar o que eu acho, enfim. Esse aqui é o de sociologia, roxinho, e esse aqui é o de filosofia. Em relação à redação, eu vou estudar ela no sábado, porque eu quero fazer assim um dia mais descontraído, e ler a redação pra mim é mais tranquilo do que ficar ali lendo história, geografia, que precisa de uma quantidade assim, de conteúdo que me deixa mais angustiada. Então o que eu vou fazer no sábado? Eu vou ler todas as redações que eu já fiz e que eu tirei, que eu acho que são temas que podem cair, que eu tirei notas boas, enfim, que eu deixo nesse caderno aqui. Inclusive eu já fiz um vídeo mostrando como que eu arquivo as redações depois de serem corrigidas. E em relação a outros temas, assim, eu também vou ler esse caderninho, que é o caderno de citações. Também já fiz um vídeo aqui pro canal. Então, eu selecionei vários temas para escrever, colocar dados, notícias, coisas que eu posso usar na redação. Então, eu vou ler esse caderninho com todos os dados e esse aqui que é o que tem redações, tem os dados também, mas tem redações corrigidas. Então, eu vou tentar decorar alguns temas, algumas redações, porque vai que cai no domingo e daí eu posso copiar a minha própria redação. Então, é basicamente isso. Geografia, social e física, eu vou fazer o máximo de exercícios que eu puder, assim. História, mais ou menos. Eu vou dar prioridade para ler os resumos do Memorex. Então, eu vou responder uma coisa assim ou outra. Não vou responder todos os exercícios. Vou dar uma lida no exercício, ver o que eu acho dele, e daí vou ler no Memorex e tal. Vou dar mais prioridade a reler a parte de história. Português, como eu falei, vou fazer só a parte mais gramatical, porque eu acho que interpretação de texto não vale a pena perder meu tempo essa semana. Em relação à literatura, nessa apostila aqui eu não gostei do jeito que veio a literatura, então, porque veio assim com questões. Eu preferia que viesse com textos assim de épocas, como que eu vou explicar? Uma linha do tempo, dizendo que tipo de textos, autores em cada época. Então, esse é um assunto que eu vou estudar diretamente no Memorex. Também não vou resolver questão, porque eu acho que a questão que caiu, caiu. Não tem
não consigo ver um elo, assim, de se eu responder agora pode ser que caia algo parecido. Não consigo imaginar isso. Eu acho que teoria, nesse caso, é melhor. Mas claro, gente, tudo isso aqui é a minha opinião, a minha experiência, e pode ser diferente para outras pessoas, pode ter táticas, estratégias diferentes da minha. Então é basicamente isso. E daí semana que vem, a hora que eu receber, porque esse aqui, ó, que eu recebi no positivo, é só pra essa semana. Então, quando eu receber o próximo semana que vem, pras aulas, aí eu faço outro vídeo mostrando como que eu vou me organizar em relação à semana que vem. E eu acho que semana que vem vai ser muito mais puxada, porque essa aqui, eu já respondi bastante coisa, bastante exercício. E semana que vem é muita conta, é muita teoria, é muita coisa. Então vai ser mais puxado revisar semana que vem, matemática e natureza. Infelizmente eu não consegui trazer esse vídeo antes, porque ontem começou a revisão de Enem no cursinho e eu recebi a apostila ontem, então só pude gravar hoje. Mas eu desejo sim que vocês façam uma boa revisão até sábado, que ao mesmo tempo não se matem de estudar, sabe? Tentem fazer de forma relaxada, porque senão você vai chegar morto no domingo. Isso também não é interessante, né? Você tem que chegar com a cabeça tranquila, na medida do possível, porque ninguém chega com a cabeça 100%, né? Quem se estudou e se dedicou o ano inteiro tem aquele pezinho a mais pra chegar na prova. Então faça o melhor que você puder, o mais tranquilo que você puder. Se ficar um pouquinho nervoso, não tem problema também, eu também vou ficar, a maioria vai ficar, mas tenta ficar o menos nervoso possível, tá certo? Então façam uma boa prova e depois me contem aí o que vocês acharam das questões, o que vocês acharam do tema. Tô morrendo de curiosidade pra saber qual é esse tema. Torcendo pra ser mobilidade urbana. Eu refiz a redação na sexta-feira e tirei uma nota melhorzinha, então é uma redação que seria bom cair, mas vamos esperar, né? Vamos ver. Tomara que só não seja nenhum tema surpresa, porque tem temas aí que eu vi o povo falando e que eu sequer escrevi. Então, se cair, ferrou. Vou ter que usar totalmente os dados que fornecerem na prova, porque, por exemplo, doação de órgãos, crise hídrica, nada disso eu faço a menor ideia do que escrever. Então, tomara que não caia. E no domingo eu vou postar, tá marcado para as 20 horas, eu vou postar um vídeo do professor César, ele é professor de física, ele vai dar algumas dicas para vocês. Então, no decorrer da semana, aproveite e assistir esse vídeo, vê ali o que ele acha que é bom dar uma revisada, enfim, para se preparar também para a próxima prova.